As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre e se renovam a cada manhã. Eu estava vendo um programa do historiador professor Leandro Carnal, e ele disse algo super interessante para mim. Alguém perguntou: e onde é que estaria Cristo agora, nesse momento, no mundo? Ele falou assim, para mim, Cristo estaria na Cracolândia, no meio da Cracolândia, onde estão aí os desvalidos, os que precisam. Foi para isso que ele veio, né? No meio das prostitutas, segundo alguns textos, né? Dos necessitados, dos pobres, dos inválidos, dos doentes, né? E eu sempre comentei a seguinte forma, um pouco diferente dele. Eu sempre disse que se Cristo viesse para algumas igrejas hoje, ele seria expulso, seria até taxado como um endemoniado, né? Alguém que estava totalmente fora, um herege, e seria expulso das igrejas. Então nós temos, é interessante, gostaria de falar, de comentar, escrever algumas coisas aqui sobre esses outros deuses que nós possuímos, né? Aqueles que são seguidores de Jesus, que dizem ser filhos de Deus, e também daqueles também que não seguem a Deus, seguem outras religiões, e até também aqueles que se dizem que são ateus, que não creem em nada, né? Mas essa questão das mentes humanas, né? Do ser humano, em que nós temos não um Deus único como os cristãos, mas temos vários deuses. E os cristãos também, que são seguidores, às vezes também têm vários deuses na sua idolatria. Então, sobre esses pequenos deuses que infestam as nossas mentes, né? A mente humana, do ser humano. E tem muito espaço que seria necessário para poder falar sobre isso, sobre todos esses deuses. Então eu vou dar só uma pinceladinha, anotei aqui algumas coisas, de como a gente às vezes olha e está fazendo as coisas de uma maneira que a gente acha certo, e que não condiz com tudo aquilo que não só o Antigo Testamento, apesar de algumas pessoas acharem que o Antigo Testamento é um Deus e o Novo Testamento é um outro Deus, né? Mas que aquilo a quem nós seguimos, que seria Jesus Cristo, o plano que ele tem, os ensinos que ele deixou, as direções que ele mostrou para nós, o norte para nós, né? Então essa questão de descrever esses deuses não dá para ser de uma maneira completa, mas é rapidamente, uma descrição rápida, talvez seja até um pouco o suficiente para nós hoje, né? Então vamos lá, que eu sempre falei sobre o Deus, podemos dizer o Deus apressado, ou o Deus que eu sempre digo que era, como eu sou da antiga, né? O micro-ondas, ou que é hoje o Deus fast food, né? O Deus, ele liga no delivery e entrega rapidamente na sua casa. Eu acho espantoso isso. A internet nos dá essa oportunidade de você pedir. Às vezes eu peço um livro na Amazon e o livro chega no mesmo dia, né? Você pede uma pizza, você pede algo no delivery e é fast food e vem rapidinho na sua casa, o que nós das antigas não tínhamos antes, né? Então esse ponto deveria ser bem claro, desse Deus apressado, porque para nós seres humanos, que ele não é um Deus apressado. Nós que somos apressados e queremos que as coisas sejam feitas como no micro-ondas, como na entrega do fast food, né? E entendemos que Deus nunca está apressado. Ele só pode estar apressado na nossa mente. Tem um texto em Isaías, capítulo 6, onde o profeta Isaías, ali ele relata, ele vê uma parte da glória de Deus, e porque antes desse capítulo 6 ele se levantou para criticar, para condenar, para apontar tudo que estava acontecendo de errado ali em Judá, em Israel e em Jerusalém. Então ele começa a falar: ai desse, ai daquele, né? Ai do juiz iníquo que solta o culpado e prende o inocente, ai desse, ai daquele, blá blá blá. E ele está nessa loucura e querendo que se resolva as coisas rapidamente. E o texto continua quando ele olha e vê os querubins ali diante do trono, e eles dizendo santo, 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 que muita gente fala sobre isso, mas tem uma frase um pouquinho antes, é que Deus está assentado no trono, né? Deus está assentado, eis que eu vejo a glória do Senhor e o Senhor assentado.
Enquanto ele, como ser humano, como profeta, é levantado até por Deus para poder falar ao povo, de trazer uma direção ao povo, principalmente aos governantes, ele vê Deus sentado. Deus está tranquilo, Deus está sempre tranquilo. Somos nós que somos apressados, né? E forçamos a barra e queremos as coisas para ontem. Eu vejo muito isso também antigamente na igreja, quando a igreja, eu digo a igreja evangélica, quando eles queriam de qualquer forma que sobre você um peso para você ter que evangelizar. Tem que evangelizar porque Jesus, Deus mandou e tal, e alcançar as nações, alcançar os povos, e ser um defensor apaixonado da pressa, porque era necessário, porque tinha muita gente morrendo e sem Jesus e tal. Então a gente viu isso aí, participou disso. E eu lembro também um texto que Jesus fala, interessante, que ele dizia o seguinte: olha, vocês fazem, isso falando para os judeus, né? Para os fariseus, saduceus e os judeus ali. Vocês correm o mundo, né? Andam ao mundo todo para fazer um prosélito, ou seja, para fazer um convertido e trazer para dentro da sua sinagoga, do seu templo. É o que faz os evangélicos, de fazer esse evangelismo. E vocês tornam essa pessoa que se voltou para cá, que mudou o seu caminho, né? Duas vezes filho do diabo. É interessante, porque você quer apressar, quer trazer as pessoas, porque o mundo está morrendo, as pessoas estão morrendo, e vocês então fazem esse prosélito, esse convertido, duas vezes filhos do diabo, por causa do quê? Por causa das opressões que são. Que opressões é essa, geral? Opressão de mandamentos, mandamentos sobre mandamentos e regras sobre regras. Depois que você se converteu, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, porque então você está sendo levado pelo demônio. É muito interessante. Então é o Deus da pressa que faz com que a pessoa depois se torne uma culpada. Dentro do local que ela deveria ser livre, ela se torna prisioneiro das regras. E nós não vemos Jesus. Você imagina que o tempo dele foi aí de 3 anos apenas de trabalho dele, de evangelismo dele. E você não vê ele que nem louco para baixo, para cima. Ele está andando, mas calmamente, indo e voltando, mas não fala, ó, tem que ser agora porque o tempo urge e nós vamos, vai todo mundo morrer e tal, e trazia as pessoas para falar com ele. Agora, tudo bem, você fez isso aqui, agora você não pode fazer mais isso. Não. Né? Inclusive teve pessoas que queriam seguir Jesus. Teve lá uma pessoa que foi liberta por ele, e seguindo a Jesus, ele falou: meu, você não vem atrás de mim, vai para tua casa, e lá você fala para os seus familiares, e fala também para os sacerdotes a bondade que Deus exerceu com você, né? Então Deus nunca vive afobadamente, né? Ele não está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e no final do frigir dos ovos, fazendo nada, né? Então tem esse tempo, nós estamos aqui, de todo o tempo que foi escrito, vamos supor, Apocalipse, que algumas pessoas falam que agora é o Apocalipse, agora vai acontecer, nós temos pelo menos 2000 anos aí rodando, e que Deus está, para mim, né, longânimo, né? Ou seja, ainda dando um espaço para que nós possamos olhar o nosso erro e voltarmos no nosso caminho. Dentro também dessa estrutura eclesiástica de igreja, e também particularmente, individualmente, cada um, nós podemos falamos sobre esse Deus agora há pouco, né? Esse Deus apressado, micro-ondas, fast food, e também o Deus dos santos, né? Que é uma característica dos humanos, sempre criar uma reverência, uma casta de privilegiados, né? Mesmo, principalmente no campo religioso, de querer então que nós nos tornemos santos. Santos, na verdade, não é santo, santarrão, a pessoa que finge quando vai para a igreja que ela é uma coisa, e na igreja ela é uma coisa, e fora da igreja ela é totalmente contrária àquela figura, aquele personagem que ela demonstra ali, né? Então, mas isso é a busca de ser santo, né? Santo, na verdade, não é santarrão, fica lá. Não, santo é o quê? Você ser separado de uma situação que não é boa para você, né? E não que você tenha superioridade sobre outras pessoas, né? Então alguns cristãos modernos, eles veem as pessoas místicas, né? As pessoas que oram muito, as pessoas que no meio evangélico tem muita questão da revelação. Então essas pessoas que têm a revelação, que oram muito, que elas são então santas, né? E a gente sabe muito bem que vai no frigir dos ovos, quando a gente se aprofunda no conhecimento da pessoa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se esquecendo que Deus até usou uma mula, a mula de Balaão, para poder falar
com o profeta Balaão. Então eu acredito que Deus usa todo tipo de pessoas, e a pessoa pode ser também a pior pessoa do mundo, mas de repente ela tem uma palavra ali que é para você, né? Então a gente infelizmente coloca esses místicos, e aí pessoas vão até bancar dinheiro e tudo para essas pessoas, e algumas dessas pessoas, algumas, né, umas são sérias, né, outras não, vão usar dessa inocência da pessoa e aproveitar da pessoa, né? Então, dessa forma, a pessoa, o homem comum, o indivíduo comum, o ser humano comum, ele acha que a pessoa é santo. Nessa classe, literalmente nessa classe especial de pessoas. Assim também como aí isso é individualmente e como coletivamente, eu já vi muitas vezes a igreja, e cada uma na sua denominação, dizer que ela é a verdadeira igreja. A minha igreja é a verdadeira igreja. E se você sair pelo interior do Brasil aí, você vai dizer, a primeira igreja verdadeira tal, né? Aí nomeia como se fosse ela a única igreja santa. E você então tem que ter, dentro daquele contexto, a obrigatoriedade de ser um tipo de pessoa. Você tem que ser assim. Dentro desse mesmo documentário que eu vi do Leandro Carnal, um pastor de uma igreja em Ouro Preto, ele fala que você tem que ver a diferença na pessoa, porque Jesus falou que até então ele não tinha dito isso, né? Porque tem que dar mudança. Mas a gente sabe muito bem que as pessoas podem fingir e o coração está longe. Então ninguém pode saber o que vai passar no coração da pessoa, porque Jesus fala dos frutos. Então, e outra coisa, ele fala uma coisa interessante, que a sua mão direita não saiba o que faz a sua esquerda. Então eu não tenho que me apresentar para ninguém para provar que eu sou de Jesus ou de Deus ou de Cristo, o que quer que seja, da minha maneira de ser, para ninguém. E principalmente para a igreja. Não tenho essa obrigação. Minha obrigação seria com Deus, com Jesus. Ele sabe quem eu sou, ele sabe o que vai no meu coração. Então não preciso de algo externo para provar que eu sou bonzinho, que eu vou à igreja todo domingo de manhã, que eu bato palma, que eu canto, que eu oro, né? E dou glória a Deus, aí, aleluias, mas depois eu volto e saio e tenho a minha vida normal. Bom, não tem nada a ver com isso. Ninguém pode julgar ninguém, né? Então só Deus que pode fazer. Então, essa opinião lisonjeira das pessoas, né, de santidade, o Antigo Testamento, o Antigo e o Novo, a Bíblia no caso, não apoia essa opinião daqueles que têm a visão mística, que eu tenho que ser mística. Eu vejo muito bem quando os anacoretas, né, o pessoal, os eremitas, eles iam para o deserto, e ficavam ali achando que ali eles iam conseguir vencer as tentações. Santo Antão, São Paulo também, não São Paulo daqui, mas São Paulo do começo dos séculos, né? E a gente vê Jesus, que Jesus não foi para o deserto, ficar no deserto lá, ele não ficou todos os 3 anos dele de labuta, de trabalho, no deserto. Ele estava nas cidades com quem precisava, estava na Cracolândia ali, aqui em São Paulo. Eu não sei como é que chama uma região dessa no Rio, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou na Inglaterra, ou na Itália, mas uma região em que as pessoas estavam precisando, e ali ele foi levar a luz. Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus, segundo o texto de João 3,16, Deus amou tanto o cosmo ser humano que entregou o seu filho para todos. Não foi para um tipo de religião, um tipo para um povo, um tipo para aquele que acha que ele é santo, né? Só existe um santo que é Deus, e Jesus até diz também para uma pessoa assim: bom, né? Para Jesus, bom mestre. Bom, por que você está me chamando de bom? Eu não sou bom, não, porque ele estava como um homem. Só existe um bom que é Deus. Então essa questão de fazer acepção de pessoas pelo olhar se ele é santo ou não é santo, só pelo olhar para saber se ele tem aquele comportamento, né? O comportamento é que nem a gente fala na questão do aquilo que é manifesto e o que é latente. O que é latente está dentro, né? Mas aí nós não podemos julgar e não podemos dizer se a pessoa é santa, não. Quem sabe disso é Deus, né? Então nós não devemos aí aceitar essa questão, né? E eu trago agora dentro disso aqui, dessa ilusão de nós sermos santos e achar que outras pessoas são santas. Jesus fala o seguinte: então a realidade nossa não é termos a classe de gente especial,
nesse cristianismo, que eu acho que a minha igreja é o cristianismo genuíno, e eu também sou do cristão genuíno. Você vai para o inferno porque você não segue a minha doutrina. Então Jesus vai falar aqui, interessante, no capítulo 5, que é o capítulo da bem-aventurança, e ele vai falar sobre a lei do adultério, tal, a lei do divórcio, a reconciliação, tal, e também sobre o amor. Mas em cada uma delas ele inicia e vai falar sobre o seguinte: olha, ouviste o que foi dito, ó, foi dito isso, tá bom? Aqui no caso no 5:43 fala sobre o amor. Ouviste o que foi dito, aí ele fala: amarás o Senhor teu Deus, tal, e odiarás, ó, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, tá bom? Aí ele vem no 2, eu porém vos digo, tá? Não é a pessoa que se julga santa. Então essa pessoa que se julga santa, na verdade já tem essa classe especial, ela tem que ver que ele fala para o pessoal também: olha, entre vocês não deve ser assim, disse Jesus também para os seus discípulos, né? Os seus primeiros seguidores. Vocês todos são irmãos. Vocês não são especiais. Todos são especiais para Deus, né? Então esse texto que eu li para você é o texto que vai embasar nosso estudo de hoje, que é o seguinte: eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, mas não é o que você vai estar ouvindo do ser humano, das pessoas, é o que você vai ouvir de Deus. Eu porém te digo, de Jesus. Depois desses dois deuses que nós falamos, talvez tenha mais um que é interessante, que o Caio Fábio, há muitos anos atrás, ele veio com essa questão do Deus da barganha. O Deus da barganha, que inúmeras pessoas religiosas, falando com franqueza, né, sentem mais à vontade com o Deus de Betel. Qual é o Deus de Betel? O Deus de Betel é o Deus de Jacó, que Jacó tem aquele sonho. Deus no sonho fala para ele que ele ia abençoar a Jacó, e Jacó, quando desperta, erige ali um altar, e ele fala assim: olha, se o Senhor me abençoar tudo que eu tenho, eu vou dar para o Senhor 10%. Mas Deus não estava pedindo nada para ele, 10% para ele. Não foi isso que Deus falou para ele. Ele falou que ia abençoar e acabou. Então é uma barganha. Eu dou para Deus e recebo de Deus, né? Então essas pessoas aqui que encaram esse tipo de relacionamento, eu não digo nem de religião, de relacionamento com Cristo e relacionamento com Deus, acha que isso é tudo uma barganha, uma troca de benefícios. Então eu sou bonzinho, eu vou lá, volto a dizer, vou na minha igreja todos os dias, né? Destruo a minha família, porque a minha família, eu não posso ir para o cinema, não posso passear, não posso fazer nada, porque eu tenho que ir para a igreja, né? Para poder receber as benesses de Deus, né? Então se comprometem a obedecer algumas regras, e em contrapartida Deus vai criar para ele e dar para ele todos os seus interesses por causa da lealdade dele. Não é assim, né? Então você vê eu não tenho, mas eu leio. Eu não tenho, mas eu ouço as pessoas que têm, sobre essas pessoas nas redes sociais, dizendo se ao menos a nação, né, obedecesse os mandamentos de Deus, então Deus garantiria a vitória, né, a mudança. E não tem nada a ver uma coisa com outra, não, meu irmão. Entendeu? Você tem que ver a sua vida e pedir a Deus ter misericórdia da nação. Sim, mas não é pela barganha. Não é porque eu faço isso que eu quero que aconteça isso, que Deus vai ter que dar para mim isso aí, né? Então, nós queremos que, tipo assinar um compromisso, um contrato, né, por assim dizer, que Deus vai nos dar a garantia do céu e dar tudo aquilo, principalmente as questões financeiras, né, de riquezas, e Deus vai nos dar se eu for bonzinho a Ele, né? Então, volta a esse texto aí, realmente, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo dessa maneira, né? Aí pronto, não é bem assim não, tá bom? Então, mas Jesus é muito, eu acho sensacional esse tipo das coisas que ele fala, né? Então talvez Jesus se assustasse com a incredulidade de hoje, de que eu só sou de Deus se eu sou bem na vida, que eu tenho carro, casa e companhia e tudo mais, né? Mas não é bem assim. E nós podemos fechar também, isso teria vários tipos de deuses, né? E nós temos deuses também que são nossas vidas, nossa fama, nossa riqueza, o nosso poder, o nosso status. Isso são deuses que nós temos
conosco também, que fazemos com que Ele nos domine e seja esse a vontade de nós alcançarmos a fama, o poder e sermos reconhecidos, né? E eu sei que muitas vezes dentro da própria instituição religiosa, as pessoas se arvoram a dizer: olha, eu tenho isso porque Deus, né, me deu. Tem vários carros que você foi dado por Deus, é de Deus, né? Alguém falou uma vez que Deus deve ter uma concessionária, uma fábrica de carro que Ele dá. Uma vez perguntaram, o pastor perguntou, se tivesse um dinheiro verdadeiro, né, um dinheiro nosso, vamos supor, o real, e um dinheiro de Deus, que dinheiro que era falso? Aí todo mundo, o nosso dinheiro. Eu acho que não, o nosso dinheiro que é verdadeiro, o de Deus seria falso, porque Deus não é economista, não fabrica dinheiro. Então você tem que entender essas coisas aí, né? Fazer esse tipo dessa barganha com Deus. E os outros deuses são deuses que é o nosso sucesso, às vezes pode ser o Estado mesmo, às vezes pode ser a nossa eficiência, acharmos que nós somos bons, o dinheiro, principalmente hoje a questão da beleza e do corpo perfeito, né? E o poder mesmo de termos segurança. Estamos então dentro de um super prédio com toda a segurança e aí é nosso Deus, eu sou seguro. E nós já vimos várias vezes os bandidos entrar em prédios que dizem ser alto padrão. Então esses são os substitutos modernos de Deus, né? O motivo que ele tem inquestionável para adorar Deus, né? Mas ele vai e se desvia dessa situação colocando isso como o Deus dele, né? Essa influência de tudo isso, riqueza e todas essas coisas, embasando a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança nesses lugares aí, né? Ninguém, é claro, chama esse tipo de situação de Deus, mas essas coisas exercem influência profunda, né? E requerem, na verdade, a mesma devoção que seria dirigida a um único Deus, né? No texto do Êxodo, onde vai falar por Moisés os 10 mandamentos, Deus vai falar para Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, né? Eu sou o Senhor teu Deus, né? Não farás para ti nenhum outro, não terás outros deuses diante de mim. Ele fala. Mas aí nós temos que, não, o meu carro não é meu Deus, a minha igreja não é o meu Deus, né? Eu vejo, e eu vou falar uma coisa muito sincera, que o templo, a igreja, e muitas igrejas dentro desse templo, a arca, porque a arca sumiu, e Jeremias fala que nunca mais ninguém vai falar sobre a arca, vai ver a arca, pelo texto de Apocalipse, ela só volta lá em Apocalipse lá, né? E trocaram esse Deus único pela igreja. A igreja tornou-se maior do que Deus, e a arca maior do que Deus, e deixaram Deus lá embaixo lá. Por isso que eu falo que muitas vezes, se Jesus viesse em algumas igrejas, ele seria expulso, né? Então só entendemos que só quando o homem vai se encontrar com esse Deus, né, verdadeiramente com Deus, é que ele consegue entender e se torna capaz de ver o ponto de adoração que está sendo mal dirigido, distorcido pelas nossas pensamentos, ideias, ensinos errados sobre Deus. Deus não é nada disso, né? Isso é da nossa cabeça. Então que nós possamos entender e analisar e buscar entendimento, né, sobre esse Deus falso que muitas vezes nós erigimos e idolatramos a nossa vida. Que você tenha uma boa semana, a sua família, que você seja abençoado e volte novamente a levantar para você a grande bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê paz. Bom domingo e boa semana para você com Cristo verdadeiro, com Deus verdadeiro.